Amém. Nesta noite, a noite linda, né? Uma noite gostosa, uma semana abençoada que nós passamos. Deus nos abençoou. Se você olhar do teu lado, seu filho, sua filha está aí do lado. Deus tem abençoado a família. Deus nos abençoou hoje cedo ali na escola dominical, onde nós sentamos para estudar a palavra de Deus. E nós iremos agora ouvir a palavra de Deus. Está lá em João 3. João 3. Deixa aberto aí em João 3, tá bom? Nós estávamos falando desde o começo. Nós iremos esses meses, creio eu, 2 meses aí falando sobre o livro de João. Tá? E esse evangelho do livro de João foi escrito com propósito, claro, quero repetir isso. Falei isso domingo. Né? Provar, naquela época tinha muitas heresias, já estavam surgindo heresias dizendo que Jesus não era o Filho de Deus, que ele não tinha morrido coisa nenhuma. Pois esse livro de João, ele veio para provar que Jesus é o Filho de Deus. João leva isso, ele mostra isso nos seus escritos. Tá? E esse livro é interessante também, que ele não só registra os milagres públicos de Jesus, mas também apresenta encontro com pessoas. Nessa segunda aqui que eu quero falar. É o encontro que Jesus teve com Nicodemos. Tá? Eu quero falar sobre isso. Mas antes nós iremos ler o texto, de 1 a 21. João 3, de 1 a 21. É uma história bastante conhecida e eu quero que você aproveite essa mensagem para você anotar na sua Bíblia, para você anotar no seu celular, para que você possa guardar a palavra de Deus. Você pode discordar de muitas coisas do pregador, mas você não pode discordar e não deve discordar da palavra de Deus. Tá bom? Porque é palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade vos digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne, é carne. O que é nascido do Espírito, é Espírito. Não te admires de eu dizer: importai-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então perguntou-lhe Nicodemos: como pode suceder isso? Disse-lhe Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. E do modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele.
quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se achega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Amém? Queridos, eu quero nesta noite falar para vocês que esse capítulo 3 aqui não tem nenhuma multidão. Vocês notaram que não tem multidão? Né? Os relatos aqui do capítulo 3 não tem multidão. Não há culto também, nem culto, não há espetáculo. Há apenas um homem e Jesus. Só um homem e Jesus. Esse homem se chama Nicodemos. Quem era Nicodemos? Olha que interessante. Quem era Nicodemos? Nicodemos era fariseu, líder religioso, mestre da lei, membro do Sinédrio, moralmente corretíssimo e, mais ainda, respeitado por todos. Então, este homem, se tiver alguém que poderia ser salvo naturalmente, seria Nicodemos. Tem todas as características de um bom cidadão. Mas a Bíblia diz que ele foi procurar Jesus de noite. Ele foi procurar as escondidas. Imagine aí, querido amigo, irmão, Jesus, todo mundo já sabia quem era Jesus na altura dos acontecimentos ali. E aí ele era muito importante, Nicodemos, conhecidíssimo. Um homem religioso, um homem, igual eu citei aqui, várias características de Nicodemos. Ele só tinha um horário para ir ver Jesus, um horário que ninguém o visse, ninguém o enxergasse. E era à noite, escondido, para que ninguém pudesse ver. Mas essa ação de Nicodemos indo buscar Jesus à noite revela uma coisa interessante. Revela exatamente a sua condição espiritual. Ele tinha religião, mas não tinha vida. Ele tinha conhecimento, mas não tinha transformação. Mas naquela noite, ele encontra Jesus, e Jesus dá um impacto nele, né? E aquele religioso escuta algo que pouca gente tem coragem de ouvir. E quando ouve, fica realmente falando, dando desculpas. Ele ouviu uma frase que tocou no coração dele. Jesus falou: olha, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Queridos, religião, se você perguntar aí na rua, passar na rua, ou ir na feira e abordar todo mundo, e você perguntar para as pessoas, elas vão falar: não, eu já tenho uma religião. Essa é desculpa muito usada por todos, inclusive por os frequentadores de cultos evangélicos. Eu já tenho uma reunião, eu já tenho uma religião. Assim como Nicodemos também tinha uma religião. Só que a religião, queridos, ela pode até mudar os hábitos da pessoa. Mas só o novo nascimento muda o coração. Tem religiões que podem mudar os hábitos. Não fume, não beba, não sei o quê. Muda, tranquilo. Mas novo nascimento, querido, muda o coração aqui, ó. Muda o coração. Então, não é a religião, não é tradição, não é conhecimento. Somente o novo nascimento, pela fé em Jesus, produz vida eterna. Então, nessa noite eu quero trazer só 3 afirmativas. Eu quero afirmar 3 coisas. Preste bem atenção nisso. Eu quero afirmar 3 coisas aqui para vocês nesta noite. 3 afirmativas bíblicas que podem mudar inclusive a sua vida. Você que está aqui, você que está nos assistindo.
A primeira afirmativa que eu quero trazer nesta noite é que religião não salva. Não adianta, irmão. Não adianta, amigo, pensar que fazer parte do rol de membro, quer seja de uma igreja, mesmo sendo evangélica, mesmo sendo lá de fora, se você não mudar, se você não for transformado por esse Jesus. Então, religião não salva. Essa é a primeira afirmativa. Então, quando alguém falar para você, olha, eu tenho uma religião, eu já estou salvo. Não está, porque religião não salva. Nicodemos tinha tudo o que a religião podia oferecer, lembra? Mas Jesus elogiou, inclusive, Jesus elogiou o currículo de Nicodemos. Falou, rapaz, seu currículo aqui é bom, esse é bom. Você é fariseu, você é um cara que atende, que olha a lei, faz tudo bonitinho. Seu currículo é excelente. Querido, muitos de nós temos aí currículos excelentes, religiosos, que têm currículos invejáveis, mas não nasceram de novo. Então, queridos, amigos, sem novo nascimento, ninguém vê o reino de Deus. Isso é uma realidade. Se você olhar lá em João 3,3, você vai notar lá que está escrito assim: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então não há outro meio de ver o reino de Deus senão nascer de novo. Não adianta ser um religioso, igual eu falei na estante de Nicodemos, né? Um religioso, um líder religioso, um mestre da lei. Talvez você seja um excelente líder religioso. Talvez você seja um estudioso da Bíblia. Talvez você seja membro de uma igreja. Talvez você seja moralmente correto, respeitado por todos. Mas se você, querido amigo, não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E eu não estou julgando você. A sua própria rejeição te julga. A sua própria rejeição te julga. Porque se você vive na carne, você não vai para o céu, irmão. Se você vive na carne, você não vive no espírito. A carne não produz vida espiritual. Não produz o que é nascido de carne, da carne é carne. O que é nascido do espírito é espírito. A carne produz até religião, mas o espírito produz salvação. Amém? Produz salvação. Conhecimento bíblico, irmãos, não substitui a transformação também. Tem muita gente que é excelente de Bíblia. Já encontrei vários, inclusive ateu excelente de Bíblia, mas não é salvo. Não vai passar, não vai para o reino de Deus, porque é carne. E só o Espírito produz salvação, queridos. Conhecer a Bíblia não substitui a transformação. Olha Nicodemos. Jesus vira para Nicodemos lá no versículo 10 e diz assim: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas. Então ele estava na carne. E Jesus o confronta e fala: mas você não estudou tanto, você não fez um monte de coisa aí, não fez um monte andou com um monte de gente, ensinou e tal. O que adiantou, Nicodemos? Tu és mestre em Israel, diz Jesus para Nicodemos, e você não compreende essas coisas. Então, queridos, é possível estar dentro da igreja e ainda estar fora do reino de Deus. É possível. A segunda afirmativa desta noite: a cruz é a única esperança, não tem outra esperança. Quando você e eu morrermos, nós seremos julgados.
quem diz a palavra que quem aceitou Jesus, quem nasceu de novo, já está julgado, inclusive. E passará por um julgamento para receber galardão. Porque você já tomou uma decisão aqui. Então tem muita gente esperando morrer e dizer: Deus sabe o que faz. Deus, minha alma Deus é que vai tomar conta da minha vida. Não, a decisão é sua hoje. A decisão é sua, porque a cruz é a única esperança para você. Aquele que morreu na cruz fala isso, diz isso. Jesus trouxe um grande problema para Nicodemos. Mandou ele nascer de novo. Trouxe um grande problema. E a cabeça de Nicodemos deve ter rodado, não é verdade? Falou assim: como é um homem adulto, um homem culto igual eu? Aí vem Jesus e fala: olha, você tem que nascer de novo. Mas Jesus traz a solução para Nicodemos lá no versículo 14 e 15. Olha na sua Bíblia. Olha o que Cristo, como que Jesus fala sobre isso. Porque, na realidade, Cristo foi levantado na cruz por causa de mim, por causa de você. Não foi por causa de outra coisa. Ele não precisava morrer no seu lugar, no meu lugar, não precisava. Mas Ele morre na cruz para me dar algo que eu não merecia. Eu não merecia, e nem você merecia. Mas pelo eterno amor que Ele tem por nós, Ele morreu na cruz. Mas vamos à resposta bíblica que Jesus dá a Nicodemos sobre esse assunto da cruz. Olha só, 14 e 15. E do modo porque Moisés levantou a serpente lá no deserto, olha o simbolismo lá do deserto. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então levantaram Jesus na cruz e colocaram Ele lá. Assim como foi a representação no deserto, que as pessoas olhavam e eram curados. Aqui, Jesus é levantado, e aquele que aceita o sacrifício daquele Cristo levantado na cruz, também é salvo, é curado dos seus pecados. Deus nos amou de uma forma sacrificial, é incrível. Ele não nos amou simplesmente falou: eu amo você e está tudo certo. Não, Ele amou e demonstrou. E como que Ele demonstrou, pastor? Era simples. O famoso João 3,16 vai falar isso, vai responder essa pergunta que eu estou fazendo. Porque Deus amou o mundo, João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, olha a intensidade que Deus amou você, irmão. Que Deus amou você que não é crente, Deus amou você numa intensidade tão grande, mas tão grande que o texto vai responder. Que deu de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que crê, aquele que acredita, aquele que entrega a sua vida a Ele, não pereça, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna com Deus. Esse é o nosso Deus, o Deus que sacrificou o próprio Filho, pelos meus pecados e pelo seu, e você que está nos assistindo também. Deus não ofereceu, olha que legal, Deus não ofereceu regras, igual os fariseus. Ele oferece o seu Filho, simplesmente. Simplesmente Ele oferece o Filho dele em seu lugar. Então, queridos irmãos, Jesus veio salvar e não condenar. Pode conferir no versículo 17. Então a cruz não é condenação, ela é salvação para mim e para você. A cruz não representa derrota. Eu não carrego uma cruz com Cristo aqui no peito
porque esse Cristo não está mais na cruz. Eu carrego, sim, eu posso carregar uma cruz no peito, mas uma cruz vazia, uma cruz que nos trouxe vitória, nos trouxe salvação. E quando alguém perguntar, por que você está com essa cruz vazia? Porque o meu Cristo não está mais lá na cruz. Ele não está lá, a cruz está vazia, mas o trono está ocupado por Jesus. O trono está ocupado por Jesus. Jesus está à destra do Pai. E a cruz continua vazia. Glória a Deus, está vazia. Então a cruz não é condenação, é salvação. É a terceira afirmativa e última que eu quero fazer nesta noite. Quem crê em Jesus, nasce de novo. É afirmativo. Quem crê em Jesus, nasce de novo. Em João 3, ali em João 3 ainda, 18 a 21, vai falar assim, continua a conversa de Jesus. Agora Jesus conduz Nicodemos a uma decisão. Jesus pede que Nicodemos tome decisões. Explica para ele, no versículo 18, quem nele crê não é julgado. Fala para Nicodemos, a fé em Jesus Cristo nos concede e concede vida eterna. Fala para Nicodemos, olha, quem crê no Filho tem a vida eterna. Não terá, tem. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. Por isso que nós falamos, nós pregamos o que a Bíblia nos ensina. Se eu creio em Jesus, se eu ando nos seus mandamentos, eu tenho a vida eterna. Se eu entreguei a minha vida a Jesus, se Jesus mudou a minha vida, se meu coração foi limpo e eu busco a santificação, eu tenho a salvação, eu tenho a vida eterna. Quem me garante não são os meus ritos religiosos, não são os meus bons atos, não são a minha forma de falar ou de viver, mas o próprio Jesus me garante a vida eterna. Quem crê tem a vida eterna. Quem crê no Filho tem a vida eterna, lá no João 3,16. A fé em Jesus, queridos amigos e irmãos, produz uma vida de luz. É interessante, quando você está... você lembra seus filhos, quando eles estavam pequenos, eles aprontavam, aí você olhava assim, cadê fulano? Você chegava do trabalho, cadê fulano? Não, já foi dormir. Eu fiz isso, gente, eu confesso, com meu pai. Eu fiz isso, né? Eu lembro uma vez que eu aprontei soltando pipa, ele disse que não era para sair, eu morava aqui na X-Sul aqui, e ele falou, não é para sair, não saia. E eu gostava de soltar pipa como ninguém, mas eu gostava. Aí eu peguei e fui soltar pipa, desobedeci meu pai. Só que quando você solta pipa, quem já soltou pipa aí sabe disso, o nariz da gente pela tudo do sol, né? A gente fica todo vermelho. E aí meu pai estava chegando, eu olhava no espelho, e eu todo vermelho, eu falei, e agora? Olha o jeito que menina é bicho besta. Peguei, taquei talco na cara e fui para dentro do quarto, aí eu só escutei assim, meu pai falando, cadê Jéssica? Aí minha mãe, está lá no quarto, ué, está doente? 7h30? Nós somos, é incrível como quando nós pecamos, Adão fez isso, ele se escondeu de Deus. Ele não quis chegar na luz para que a luz não iluminasse a sua escuridão, os seus pecados. E nós fazemos às vezes isso. Nós corremos de Deus, nós não tomamos decisões ao lado de Jesus, porque não queremos que nossas más obras sejam ou venham florescer. Vê, porque você chega perto de Jesus, seus pecados são expostos. Mas quando você confessa e deixa, você alcança a misericórdia.
Diz a palavra do Senhor. Então, quem crê em Jesus nasce de novo. A fé em Jesus concede vida eterna, irmão. Não sou eu que garanto isso, é o próprio Jesus. Jesus falou: quem crê no Filho tem a vida eterna. Então, vida eterna começa no momento da sua fé. A vida eterna, você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, pronto. Você não precisa fazer sacrifícios. É só aceitar a Jesus, só convidar Jesus para morar em seu coração. Jesus, eu quero que o Senhor more em meu coração, eu quero mudar de vida. E eu quero aceitar a Ti como Senhor e Salvador, não por medo, não, mas porque eu creio que o Senhor um dia morreu em meu lugar, mesmo eu não merecendo. Então, duas coisas que você deve lembrar. Mudança não salva. Nicodemos era um homem mudado, né? Era um homem bem mudado. Mas quem é salvo, muda de vida. Quem é salvo, muda de vida. Então, quando você vê alguém que fala assim: olha, eu aceitei Jesus, eu agora sou crente, e continua na mesma vida, saiba, é pura embromação, pura enrolação, não mudou de vida. Por isso que Jesus fala para Nicodemos: olha, você precisa nascer de novo. Outra coisa, querido irmão, querido amigo, quem crê não melhora. Eu melhorei. Não, quem crê nasce de novo, é vida nova. Então, concluindo, queridos, Nicodemos tinha religião, Nicodemos tinha posição social, Nicodemos tinha conhecimento, Nicodemos tinha tradição. Mas Jesus fala para Nicodemos: basta com isso aí tudo, basta. Jesus falou para ele: basta, você precisa nascer de novo. Então, queridos, não é ser membro de uma igreja, não é frequentar os cultos, não é conhecer versículos, não é ter boa moral, ou seja, uma pessoa honesta. Não. Você precisa realmente nascer de novo. Porque somente quem nasce no Espírito, pela fé em Jesus Cristo, tem a vida eterna. Eu não falei terá, não, é tem. A decisão é hoje. Você precisa tomar essa decisão hoje aos pés do Senhor. Você que está aqui, você que está nos assistindo, tome a decisão hoje, mude de vida. E se alguém perguntar: o que aconteceu com você? Você fala: eu nasci de novo. Como assim? Eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu fiz uma decisão ao lado dele. Amém? Vamos ficar em pé? Queridos, eu quero que você abaixe sua cabeça e simplesmente ore. Você que ainda não fez a decisão ao lado de Jesus, se você ainda é um religioso, uma pessoa boa e tal, mas você precisa fazer uma decisão ao lado de Jesus. Você precisa falar: Jesus, olha, eu quero seguir a Ti, eu quero ser o seu discípulo. Se você quer fazer essa decisão nesta noite, querido, levante sua mão, ou depois fale comigo ali na porta, na saída, e fala: pastor, eu quero aceitar Jesus, eu aceitei Jesus naquela hora, o que eu faço agora? Que seja uma noite de mudança na sua vida que está aqui, você que está aqui na igreja, e você que está nos assistindo. Se você fez essa decisão, leve a sério e fala: olha, eu quero mudar de vida, realmente. Que Deus possa aplicar esta palavra do Senhor em nossos corações nesta noite. Vamos orar? Querido Pai, eterno Deus, obrigado porque nós temos liberdade de pregar a Tua palavra. Obrigado, Senhor, por aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que passaram anos e anos em igrejas ou na igreja. Senhor, muda a vida, que eles possam nascer de novo, Senhor. Que eles possam, Senhor, realmente aceitar a Ti como Senhor e Salvador e buscar a santificação pela qual
ninguém verá o Senhor. Senhor nosso Deus, nos abençoe nesta noite. Transforma vidas para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.